A comissão especial que analisa o projeto que altera o sistema de proteção social dos militares, ou seja, a reforma da Previdência dos militares, está realizando hoje mais uma audiência pública e hoje para discutir a inclusão dos militares dos estados, basicamente policiais militares e bombeiros militares, que não estão contemplados na proposta original do governo, mas querem ser incluídos, até porque não foram contemplados com regras específicas na grande reforma da Previdência, aquela que foi votada por meio de uma PEC, que hoje se encontra no Senado. Temos representantes aqui dos praças e dos oficiais desses militares estaduais. A deputada Kátia Sastre, que é militar estadual, ela é da PM de São Paulo, a maioria já conhece, ela é autora do requerimento para trazer esse debate para cá. Inclusive, nós ouvimos ali algumas reclamações de que quando chegou o momento de discutir esse ponto fundamental, aqueles militares que são aqueles deputados que são militares ligados às Forças Armadas esvaziaram um pouco a comissão e isso tem gerado ali, digamos um racha, né, na caserna. Deputada Kátia Sastre. Olha, nós trouxemos um dado, né, do IPEA, um estudo, que mostra que com a inclusão dos policiais militares estaduais e bombeiros militares estaduais nesse PL 1645, nós vamos ter uma economia em 10 anos de 46 bilhões. Então isso não traz ônus, né? A gente não quer alterar nada, a gente quer ser incluso no PL. Por que haveria essa, digamos assim, não sei se é o termo correto, mas má vontade dos policiais das Forças Armadas, os policiais da União, os militares da União, os militares que são das Forças Federais, na inclusão dos policiais militares e dos bombeiros militares? Algum medo de que isso gere resistência para a aprovação da matéria deles, que, eu lembro, trata da proteção social, mas trata também de uma reestruturação da carreira que representa aumentos da ordem de 12% para os praças e até 73% para os oficiais de mais alta patente. Seria esse ou há mais algum motivo? Olha, nós com essa discussão na comissão, a gente está fazendo entender que nós não vamos mudar nada e não vamos atrasar o projeto dele, muito pelo contrário, unindo, porque nós somos militares, né? Essa união é necessária e com essa união, quanto mais unidos, mais força a gente tem, mais rápido é aprovado o projeto, é isso que eles têm que entender. Alguns governadores tiveram uma resistência no começo desse debate, alegando que já fizeram suas reformas previdenciárias recentemente, algumas já fizeram há quase 10 anos, e estabeleceram alíquotas mais altas do que estão no projeto, que está ali em 7,5%, 8,5%. Em alguns estados, os policiais militares já pagam até 14% de alíquota para a sua aposentadoria, que eles não podem abrir mão dessa diferença. Como é que está esse debate hoje? Ainda há muita resistência dos governadores? Não, no início eles foram contra e depois que eles entenderam a situação completa, muitos já voltaram atrás, né, concordando com a gente e até mesmo apoiando dessa inclusão. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputada Kátia Sastre, que é da PM de São Paulo e do PL de São Paulo, partido, a corporação e o partido. Eu vou chamar o Luiz Cláudio Coelho, que é diretor jurídico de uma associação que reúne militares estaduais e veio aqui também, é um dos debatedores de hoje, e que veio falar sobre o porquê de incluir os militares nessa proposta. Eu queria que você falasse também qual a sua avaliação para estar tendo essa resistência por parte dos representantes dos militares das Forças Armadas. Olha, a ANERB, Associação Nacional, que representa mais de 500 mil militares estaduais no Brasil, ela defende a inclusão dos policiais militares e bombeiros militares dos estados nesse projeto PL 1645, que visa o sistema de proteção social. Por quê? Porque nós somos militares igual os militares da União. Só temos atribuições diferentes. Mantemos a ordem nos estados, nos municípios, mas somos também o esteio da democracia no Brasil. E em decorrência disso, os próprios deputados votaram na PEC 06 de 2019 a obrigatoriedade, a exclusividade da União legislar sobre inatividade e pensão dos militares estaduais. Em decorrência disso, é o que pleiteamos aqui hoje na comissão, a inclusão dos militares nesse sistema de proteção social, porque os militares estaduais, assim como os militares da União, exercem uma atividade profissional diferente dos servidores civis. O que percebemos aqui hoje, infelizmente, um esvaziamento da sessão. Queremos crer que os representantes militares, não só da União dos Estados, estão juntos nesse projeto, porque para a sobrevivência da própria democracia é necessário que se reconheça o direito dos militares estaduais nesse projeto. Agora,
Caso aconteça de esse projeto, que contempla os militares das Forças Armadas, ou seja, os militares do nível federal, não contemplar os militares estaduais, o que isso gera? Isso gera um vácuo ou um novo projeto vai ter que ser apresentado nessa direção? Como é que fica essa questão caso o esforço que vocês têm feito não surtir efeito no relatório ou mesmo estando no relatório não ser aprovado pela maioria da comissão? Olha, queremos crer que essa hipótese ela é muito remota de acontecer, até porque o Senado Federal já está votando agora dia 18 a PEC 06, o que vai garantir a constitucionalidade da inclusão dos militares estaduais no PL 1645. As nossas categorias estão mobilizadas, aguardando o posicionamento do Congresso Nacional e o governo federal, o capitão Jair Bolsonaro, nosso presidente, nós militares estaduais, 97%, 98% da nossa categoria, apoiamos a sua candidatura, fomos cabos eleitorais gratuitos em todos os municípios do Brasil e queremos crer que ele não deixará desamparado essa categoria que tanto defende a soberania interna, a democracia. E hoje, apesar do esvaziamento por parte dos representantes dos militares da União, nós queremos crer que eles continuarão unidos com nossa bancada dos militares estaduais e aprovarão a inclusão dos militares estaduais nesse PL. Nós não pedimos nenhum benefício diferente dos militares da União, queremos similaridade, queremos os mesmos direitos, as mesmas garantias e os mesmos deveres para todos nós nesse sistema de proteção social. Isso vai significar, em alguns casos, uma redução da alíquota paga hoje pelos militares? Olha, já ficou comprovado pelo IPEA que a inclusão dos militares estaduais, ao invés de aumentar os gastos dos estados, irá reduzir. Até porque as pensionistas irão contribuir, onde muitos estados hoje não contribuem. E a padronização da alíquota do fundo de pensão é um projeto que pode ser discutido com todos nós, representantes das categorias. A partir de 2022, uma padronização com os militares da União, estamos abertos. O que não podemos, em hipótese alguma, é aceitar a exclusão dos militares estaduais desse PL 1645. Perfeito, muitíssimo obrigado. Vamos ouvir também o deputado subtenente Gonzaga, que é integrante dessa comissão, é policial militar de Minas Gerais e tem justiça seja feita, tratado desse assunto, estado presente em todas as reuniões, estado presente na casa do presidente Rodrigo Maia com frequência, defendendo essa tese da inclusão dos militares nesse PL. Eu gostaria que o senhor começasse avaliando essa resistência que parece existir dos militares da União na inclusão. É porque isso gera algum risco da matéria não ser aprovada? Quais são... Hoje a gente viu aqui, inclusive, muitas reclamações de que os militares da União esvaziaram a sessão. A não aprovação ou atraso da aprovação é o medo, né, colocado, a preocupação colocada pelas Forças Armadas. E cabe a nós contribuir no sentido de que nós possamos ajudar a aprovar. Mas para isso é óbvio que as Forças Armadas também precisam de compreender que o que os militares estaduais estão buscando é uma garantia a partir dos mesmos fundamentos. É preciso esclarecer para toda a sociedade o seguinte: o que é que garante o direito à integridade e paridade dos militares das Forças Armadas? É a Constituição, é o artigo 142 da Constituição. Esses fundamentos aplicam também aos militares estaduais. Então, os fundamentos são os mesmos, da mesma Constituição, do mesmo artigo. Só que um é tratado em legislação federal e outro em legislações estaduais. O que nós estamos defendendo nesse momento é que, considerando o que já é previsto na Constituição, que diz que o Executivo Federal é competência exclusiva do Executivo Federal, da União, legislar em normas gerais sobre as garantias dos militares estaduais, nós temos clareza que a integridade de paridade é uma garantia que a União pode legislar. O que ocorreu, eu acho que é preciso também a gente ir deixando isso claro para a sociedade, para os nossos espectadores, é que havia uma estratégia do governo na PEC 06 e, ao final, percebeu-se que esse texto era muito ruim. E o governo, o presidente da República, o seu staff, os seus ministros, fizeram um compromisso com os militares estaduais de garantir integridade e paridade no texto das Forças Armadas. Nesse momento, o que nós estamos defendendo? Nós estamos defendendo que aplica-se aos militares os fundamentos da integridade e paridade. Então é coisa simples, mas houve sim uma surpresa por parte dos integrantes das Forças Armadas, que nós reconhecemos, mas não foi da nossa parte. O que ocorreu foi que houve, na minha visão,
uma falha de comunicação do Palácio do Planalto com o Ministério da Defesa, que eles tomaram, o Ministério da Defesa tomou conhecimento do compromisso do presidente a partir da audiência aqui. Isso gerou um estresse que, na minha avaliação, está superado. A gente está encontrando uma boa vontade das Forças Armadas, principalmente do Ministro da Defesa, dos comandantes das forças, no sentido de admitir, porque não é nos incluir na legislação das Forças Armadas, é aproveitar esse projeto de lei. Então, a mim me parece que esse primeiro problema está superado. O segundo é o texto. Nós temos que achar agora um texto que seja adequado e eu tenho convicção que nós vamos encontrar esse texto. O que não podemos é que o presidente da República, que fez um compromisso formal, público, de garantir aos militares estaduais o direito à integridade e paridade, que a Câmara não respeite esse momento, que a comissão não respeite nesse momento, que o relator não respeite isso. Nós esperamos que o relator tenha essa compreensão e que nós possamos avançar aqui no texto que atenda os militares federais e os militares estaduais. Bom, o senhor falou bastante em integralidade e paridade. Vou só abrir um parênteses rapidinho e explicar para quem não sabe. A integralidade é a garantia de que o militar passa para a reserva com o mesmo salário, né, não há redução, como geralmente acontece na iniciativa privada, e com a paridade, ou seja, aumentou o valor do soldo para quem está na ativa, ele aumenta também para quem está inativo. Agora eu vou para uma terceira questão, que é a seguinte: a proposta dos militares, ele prevê alíquotas que são diferentes das que são praticadas hoje no setor privado, 7,5% e 8,5%. Ocorre que em alguns estados, essa alíquota já é mais alta. O senhor, inclusive, estava ajudando a construir um acordo para ganhar o apoio dos governadores que não se mexesse na alíquota. O que alguns militares disseram aqui para a gente na entrevista já é que se pretende manter também a mesma alíquota dos militares da União, porque um estudo do IPEA apontaria que não haveria impactos orçamentários de longo prazo, ao contrário, economia. Como é que está essa discussão especificamente entre os membros? Olha, como até agora as unidades federativas, os entes federados, cada um construiu o seu sistema. Então tem estado que nós temos contribuição de 14%, nós temos estado contribuição de 11%, de 8%, mas a média é 11%. Mas tem estado que já implementou o FUNPRESP, tem estado que é custeado integralmente pelo Tesouro. Então não dá para a gente falar de forma genérica qual que é o efeito para cada unidade da federação. O que nós temos clareza é que o impacto na Previdência nos estados, ele precisa de levar em conta a função dos militares estaduais. Tá certo? Porque não está discutindo aqui, por que não discute esse impacto dos militares federais? É porque, na verdade, o Tesouro paga 100%. Não está alterando esse critério, portanto não tem impacto. Onde que as Forças Armadas estão gerando receita para o Estado? É porque está impondo contribuição para militares temporários que não contribuíam, para pensionistas que não contribuíam, então estão criando a alíquota e aumentando a alíquota da pensão. A realidade nos está diferente. Então, eu entendo que a questão da alíquota, ela não tem como pacificar de forma uniforme para todos os estados. Eu, inclusive, tenho a compreensão de que, pela PEC, pelo texto do artigo 42, essa é a competência dos estados definir a alíquota. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Espero que o senhor continue nos mantendo sempre muito bem informado sobre como avançam as negociações. O deputado está sempre presente nas mesas que discutem isso. Está bem informado para conseguir informar o nosso público, que merece estar bem informado. Perfeito. Bom, a gente continua acompanhando aqui. Eu mencionei então que há esse racha, entre aspas, essa pequena divergência entre militares da União e militares dos estados, e há também internamente dos militares da União uma divergência que já ficou clara no último link que nós fizemos aqui sobre dos praças, os chamados graduados, que vão até sargento, suboficial, e os oficiais, porque há ali na proposta que diz respeito aos oficiais, especialmente os de mais alta patente, regras que possibilitam aumentos de até 73% para essas categorias na reestruturação, enquanto os graduados teriam aumentos de no máximo 12%. Esse também é um assunto que pode contaminar as discussões. E por último, agora há pouco o capitão Augusto, que é PM de São Paulo, ele pertence ao PL de São Paulo, é presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, presidente da Comissão de Segurança Pública, ou seja, relator do GT Penal, tem um peso político importante, dizendo que vai obstruir as votações no âmbito dessa comissão enquanto não for aprovado o texto da PEC da Previdência Geral,
que estabelece essas competências aqui que diz respeito aos militares estaduais serem tratados por legislação federal. Portanto, há também esse imbróglio de natureza política envolvido aqui nas discussões da proposta de reforma do sistema de seguridade social, do sistema de proteção social dos militares. A gente promete acompanhar esse tema e trazer para você, na medida do possível, as informações que formos levantando, inclusive por meio desses nossos links ao vivo, mas você pode acompanhar também na íntegra e participar por meio dos chats essas audiências públicas e principalmente compartilhar com seus amigos, os demais integrantes da sua carreira, ou seja, ajudar a informar melhor o cidadão sobre tudo que acontece aqui e agora na Câmara dos Deputados. Até mais!